Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre insuficiência respiratória aguda, tá? Lembrando para inscrever no canal, porque sempre que tiver uma novidade, uma aula nova ou uma mudança nas aulas antigas que eu tenho que atualizar, aí você recebe a notificação, aí comenta, curte, a gente vai movimentar o canal para a gente tirar as dúvidas e trazer o máximo de conhecimento e informação possível na hora de dar o plantão, tá bom? Então, lembrando da primeira aula que a gente já fez, que está disponível, né, do ABCD. Então, quando você chegar no B e tiver alterações, então você sempre vai olhar, igual discutido na aula anterior, a inspeção torácica, ver o esforço respiratório mesmo, tá? Nós vamos discutir qual oximetria de pulso, ausculta pulmonar e frequência respiratória, tá? Se isso aqui tiver alterado, a gente vai cair numa dessas 4 condutas, tá? Então, isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá, na aula. E basicamente oxigênio cateter nasal, que vai de 1 a 5 litros, oxigênio máximo de alto fluxo, que vai de 5 a 15, ventilação não invasiva, que tem as indicações e as condições que os pacientes têm que ter para fazer, tá? E por último, intubação orotraqueal, tá? Então vai lá, insuficiência respiratória. Então sempre que tiver insuficiência respiratória, depois se estabiliza, vocês têm que ter esse raciocínio aqui, esse conhecimento básico, precisa identificar a causa, uma fisiopatologia básica para entender o que está acontecendo, tá? Então, tipo 1, uma das mais comuns, é hipoxêmica, com PO2 é menor que 60, e existem diversas fisiopatologias, mas a mais comum é o distúrbio VQ, tá? Uma alteração na acoplamento da ventilação com a perfusão, e se tiver uma boa perfusão, mas má ventilação, a gente tem um efeito shunt, tá? Imagina um alvéolo cheio de água, de neutrófilo, de bactéria, então vai ter uma ventilação prejudicada, mas a perfusão boa, tá? Então, efeito shunt. E o efeito espaço morto é o contrário, tem uma ventilação boa e uma perfusão ruim, tipo uma TEP ou um choque que o paciente tem uma diminuição da perfusão pulmonar, tá bom? Então, isso é importantíssimo a gente identificar em quais desses distúrbios aqui, qual tipo de insuficiência respiratória o paciente você está atendendo enquadra, tá? Então, efeito shunt, então, pneumonia-estência é um exemplo disso. Então, se tem um alvéolo cheio de neutrófilo, bactéria, debris celulares, vai prejudicar a ventilação e a gente vai ter um efeito shunt. Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico, né? Então vai ter um aumento da pressão hidrostática, vai extravasar líquido, né, dos vasos para o alvéolo e vai alterar o efeito shunt, tá? Vai implicar no efeito shunt. E atelectasias, né? Quando tem um colabamento lá de parte do pulmão, tá? Efeito espaço morto, então a maior parte são choques. Então, a gente pode perceber na prática, e bem explicado na fisiopatologia, que se eu tiver um choque séptico, uma hipovolemia, um choque cardiogênico, o paciente faz esforço respiratório, precisa de oxigênio, então é pelo aumento do espaço morto mesmo, tá? Então, a gente tem que tratar o choque, seja qual for, né? Ou o tromboembolismo, e dessa forma a gente melhora o briefing, né? Melhora o sistema respiratório, tá bom? Então, é interrelacionado isso, sistema circulatório e respiratório. Se eu tiver um choque, posso aumentar o efeito espaço morto, causando esforço respiratório, insuficiência respiratória. E aqui o tipo 2 que é a hipercápnica, tá? PCO2 maior que 45, e a fisiopatologia é única, né? É uma hipoventilação pulmonar por algum motivo, tá? Então é menos comum na prática, mas acontece sim, e a gente tem que saber identificar, tá bom? As causas mais comuns são TCE grave, entra em coma, começa a fazer bradipneia, faz insuficiência respiratória tipo 2. TRM alto, mesma coisa, AVC hemorrágico isquêmico extenso, extensos, né, que os leves não vai alterar o padrão respiratório. Intoxicações, né, que levam a sedação profunda, então pode acontecer. Hiperglicemias, uma das principais causas, né, então hipernatremias graves também pode alterar nível de consciência a ponto de dar bradipneia. E causas mais raras, né, assim, raramente vistas na prática, igual Guillain-Barré não é tão raro assim, mas comparativamente a esses é raro, botulismo, miastenias graves, dentre outros, distrofias musculares, só que é bem mais raro do que essas outras condições aqui, que essas vocês têm que estar atentos, que acontecem muito na prática. As outras, assim, não tem nenhuma dessas aqui acontecendo, vai em busca das mais raras, tá? Igual eu falei, Guillain-Barré, miastenia graves e né? Aí por diante, tá bom? Aqui, esforço respiratório. Então, assim, sempre vai ser nessa ordem, tá? E essas alterações. Para a gente saber se o paciente está sem esforço respiratório, não tem nada disso. Com esforço leve, tem um primeiro ou segundo, moderado até 3, 4 e grave essas outras aqui, tá bom?
Então, começa com tiragem intercostal, subcostal, evolui com retração de fúrcula. Então, está acontecendo isso, já sabe que o paciente está piorando. Pode fazer insuficiência respiratória franca, retração do esternocleidomastoide, batimento de aleta nasal. À medida que sobe, igual vai acontecendo, desce aqui no slide, mas sobe na inspeção torácica, né? Pior o paciente, tá? Pior o quadro do paciente. E respiração paradoxal. A respiração paradoxal o que acontece? Quando a gente inspira, o diafragma contrai, desce com a contração, empurra as vísceras intraabdominais, tá? Então o abdômen também expande quando a gente inspira, por causa disso, essa contração do diafragma. Quando tem uma falência diafragmática, o diafragma não contrai, ele sobe na inspiração, passivamente, ao invés de contrair, ele sobe. Então tem uma expansão torácica e uma retração abdominal. Quanto que o certo é junto, né? Tem uma expansão torácica e uma expansão abdominal, tá? Se eu cheguei nesse ponto, quer dizer quase sempre que passou da hora de intubar, já tem uma franca insuficiência respiratória, eu tenho que proceder com uma intubação logo e antes que o paciente evolua com parada respiratória e cardíaca, tá? E aqui a pior delas, né? Respiração agônica, que é aquela peixe fora d'água, gasping. Isso é iminência de PCR, acho que talvez nem enquadra muito em insuficiência respiratória, mas um quadro muito mais grave. E aqui a gente faz um sedativo em tuba e em alguns casos pode até intubar direto, né? Que é quase parando o paciente. Mas vai nessa sequência aqui de tiragem, retração, de fúrcula, esternocleido, batimento de aleta nasal, respiração paradoxal, que já tem que ter ligado o alerta aqui, já tem que estar entubado. Na verdade, essa aqui é a última, né, que não deveria acontecer. Existem esses outros sinais aqui, né, mas aqui vai estar, em geral, entre essas duas aqui, tá? Então, fala intercortada, diaforese, agitação psicomotora, confusão mental, também são sinais de insuficiência respiratória e de esforço respiratório, tá bom? No próprio exame físico, às vezes mesmo avaliando a letra B, que é a avaliação primária, se eu tenho lá um paciente que visivelmente tem turgência de jugular, tem edema periférico, bimaleolar, uma ausculta cardíaca que tem B3, uma história de insuficiência cardíaca, se eu tenho todos esses elementos, não custa tentar fazer uma prova terapêutica de furosemida, tá? Seria 2 ampolas, pra gente ver se há melhora. É claro, gente, que depois que você faz o ABCD primário, estabiliza o secundário, anamnese, exame físico completo, pede exame, aí fica muito mais fácil. Você sabe que tem um ICC, você sabe que tem uma congestão pulmonar e dá uma furosemida. Mas o que eu estou falando aqui é só com uma ausculta que crepita difusamente, bilateralmente, no paciente com uma forte suspeita de edema agudo. Eu posso fazer essa prova terapêutica, tá? Então a literatura permite. Cuidado principalmente com hipotensão, tá? Se o paciente já está muito hipotensão, der furosemida, eu posso piorar isso. Mas se isso não acontecer, eu tiver uma suspeita forte que o paciente tem congestão pulmonar, pode fazer furosemida. A literatura respalda a gente, tá? Mesma coisa com bronquidilatador. Um paciente que está lá com sibilos difusos, roncos difusos, tem um histórico de tabagismo, se você pergunta rapidamente, nada me impede de tentar uma broncodilatação. Em geral, a gente faz 5 a 10 gotas de Berotec, 20 a 40 gotas de Atrovent, em 3 a 5 ml de soro fisiológico e nebuliza de 20 em 20 minutos, tá? Então, assim, no B, com essas alterações na ausculta pulmonar, eu posso fazer essas provas terapêuticas, tá? Contraindicação desses broncodilatadores seria tacarritmias, principalmente, ou intolerância, principalmente Berotec, Atrovent é incomum, dá, mas pode acontecer, tá? Então, fora isso, com a ausculta pulmonar característica e uma forte suspeita, pode fazer furosemida para edema agudo ou congestão pulmonar, e pode fazer broncodilatador para uma asma ou DPLC que se suspeitem no exame inicial, tá? Todo paciente com insuficiência respiratória, depois que eu estabilizo, eu tenho que pedir gasometria e raio-x de tórax no leito. É obrigatório esses dois, tá? Sempre. Uma bioquímica geral completa, que é hemograma, ureia, creatinina, potássio, sódio, gaso, que vocês já pediram lá em cima, coagulograma, eletro, tá? Assim, seria basicamente isso a bioquímica geral, tá? E outros exames conforme a suspeita clínica. Então, estou suspeitando de uma TEP, eu tenho que considerar um anjo-TC. Estou suspeitando de uma pneumonia, só um raio-x de tórax mesmo, tá? Suspeitando de o AVC, isquêmico, hemorrágico, um TC de crânio, e por aí vai, tá? Para cada suspeita, vocês vão ter um exame específico para vocês confirmarem ou excluírem a hipótese, tá bom? E aqui é o tratamento, tá? Então, uma vez tendo insuficiência respiratória, você sempre vai ligar baixo fluxo de O2, cateter nasal até 5 litros, para resolver as formas leves, tá? As formas moderadas já vai para alto fluxo, moderadas é severa, né? De máscara de alto fluxo, que vai de 5 a 15 litros, tá?
Aí você vai tateando, pode começar com 5 e ir aumentando, ou 10 e ir diminuindo, mas conforme a saturação. Ideal é a gente deixar a saturação acima de 92, tá? Então, leve esforço respiratório, cateter nasal até 5 litros por minuto, de 1 a 5. Se fosse moderado a grave, vai ser máscara de alto fluxo a 5 a 15 litros por minuto, tá bom? Só tem uma, não é que só tem uma, mas a principal iatrogenia que a gente tem medo de complicar com o uso da oxigenoterapia é a carbonarcose, tá? A antiga carbonarcose, atual encefalopatia hipercápica. O paciente retentor crônico, que quase sempre é aquele paciente depeucítico, que tem um PCO2 elevado basal, ele precisa de uma leve hipoxemia, ou seja, uma saturação de 88, 90, um PO2 em torno de 60, 65, para manter o bulbo, o centro respiratório funcionando, tá bom? Se eu corrijo isso de forma proposital, para sair de 88 para 99 de saturação, ele pode perder esse estímulo hipóxico e por causa disso ele fazer mais bradipneia, reter mais CO2 com uma hemorte, tá? Então essa é a carbonarcose, ou atual encefalopatia hipercápnica, tá? O contexto em que ela acontece é isso: o paciente que é em geral depeucítico, ou tem a apneia do sono, ele retém cronicamente CO2, você vai pegar um gasometria de base e vai ter um PCO2 alterado, aumentado, tá? E ele precisa de uma leve hipoxemia para manter funcionante o padrão respiratório, tá? O drive respiratório. Esses pacientes, eles podem fazer encefalopatia hipercápnica se vocês derem mais que 3 litros por minuto, tá? De O2. Então mantenha ele lá, saturando 88, 90, com cateter até 3 e é o suficiente para não assumir esse risco aqui, tá? Claro, gente, se esse mesmo paciente retentor crônico chega com franca insuficiência respiratória por causa de uma pneumonia bilateral, aí vocês não tem mais nada a perder. Pode dar a máscara de alto fluxo a 15 litros, porque senão ele morre de hipoxemia, tá? Aí você faz a 15 litros por minuto, assume o risco de encefalopatia. Lembrando que se você não fizesse isso, o paciente ia saturar 60, o PO2 ia lá para 40 e ele ia parar, tá? Então esse contexto tem que ser bem entendido para vocês aplicarem na prática, tá bom? E se o oxigênio não for suficiente, a gente pode lançar a mão da ventilação não invasiva em alguns casos, tá? Então que tem realmente respaldo na literatura e que a gente comprova o impacto, melhora de mortalidade, diminuição da necessidade de CTI, diminuição da necessidade de ventilação mecânica, são na exacerbação de DPLC e no edema pulmonar cardiogênico, tá? Obviamente o paciente tem que ter ausência de contraindicações, então não pode estar chocado, ele em geral tem que estar cooperativo para sincronizar a respiração dele com o aparelho, tá? Ele não pode ter nada que atrapalhe a interface da máscara do VNI com a face do paciente, tá? Então se tiver trauma de face, se tiver obstrução de via aérea, tiver cirurgia, boca, faringe, esôfago, não precisa nem tentar, tá? A gente passaria direto para ventilação não invasiva. E a gente tem que providenciar a máscara de VNI, os circuitos, o aparelho de ventilação mecânica, tá? Uma vez tendo isso, vocês vão ligar o modo BiPAP para exacerbação de DPLC e o modo CPAP para edema pulmonar cardiogênico, tá? Então, em geral, a gente começa com BiPAP, né? O IPAP de 8 e EPAP de 5, podendo aumentar o IPAP até 20 gradualmente, que quanto mais o aumento, menos confortável é para o paciente. E o CPAP é a mesma coisa, a gente começa com 8 de pressão de suporte e 5 de PIP e vai aumentando a pressão de suporte gradualmente até 20. Lembrando que quanto maior a pressão, mais desconfortável é para o paciente, tá bom? Então é isso. Se isso aqui não é aplicável ou não adiantou, só nos resta a intubação orotraqueal, tá? Então quando não tem melhora com oxigênio, com VNI indicado, com aquelas terapias empíricas, né? Se tiver indicado, que é furosemida, micronebulização, paciente persiste com esforço respiratório persistente, ou então tem uma queda do Glasgow, né, com 8 ou menos, aí a gente vai ter que intubar, que isso vai ser o assunto para uma outra aula, tá? Então, gente, obrigado aí. Curte, comenta, tira as dúvidas aí nos comentários do canal. É interessante se inscrever, que eu vou ter que colocar outras aulas novas aqui, ficar uma coisa mais completa e sempre atualizando essas aulas sempre que tiver uma mudança, tá? Na conduta para esses pacientes graves com emergências clínicas. Então tá, um abraço, até mais, gente.